política muito rápida e muito cedo, né? Assim, de todo esse caminhar, porque a gente nota que poucas pessoas acabam tendo essa oportunidade de participar da política numa esfera municipal e depois ter a noção e vivenciar um projeto estadual, né? Quais são as lições que o senhor aprendeu nessa carreira política? Exemplos que o senhor pode dar, situações que o senhor viveu, o que te marcou? É uma sensação interessante essa, porque eu acho que o mandato mais importante foi de prefeito municipal. Isso primeiro é um orgulho, uma alegria você poder dirigir a tua cidade. E eu, nos meus alvores de 23 anos de idade, e aí você tem o contato com as pessoas, o convívio no dia a dia, visitando as pessoas, conversando, sentindo os dramas de cada um. E aí não é o relatório, não é o papel que te traz isso. Quando está em função, você fica no gabinete vendo o relatório de papel, uma coisa. Agora tu vê a face, o semblante da pessoa, é diferente. Você vê no rosto da pessoa a sua dificuldade e você poder ter atitude efetiva de solução. Então, isso foi, eu acho que um dos trabalhos que mais me realizou. E o tempo era diferente. Tu investia praticamente 60% da tua receita. Hoje as prefeituras gastam 80%, 70%, 80% em pessoal. E naquele tempo a prefeitura trabalhava do dia todo. Era das 7 horas da manhã até o sol se pôr. Todo mundo trabalhando firme. Hoje a maioria dos municípios é meio expediente, pô. Eu acho que são as coisas que mudaram para pior, sabe? Isso que eu sinto um certo, assim, um dissabor de ver que as coisas derivaram para uns pontos que onde não deviam chegar. E quando você ascende as funções mais relevantes, você vai cheio de projetos. E para mim a grande dificuldade, eu não posso me dizer que eu me desapontei com isso. Mas a pessoa pensa que pode, mas quando vai tomar iniciativa encontra tantos obstáculos, tantas dificuldades, que você gasta muita energia à toa, que podia ser feito para o bem, não caminha. Os empecilhos são muitos. Nós vivemos hoje, na política e na administração brasileira, um processo burocrático que deixa as pessoas doidas. A autoridade política não tem autoridade. Toma decisão, mas ela não acontece na prática. Então, o grande aprendizado que isso te passa é que a gente sente a necessidade de que precisa haver uma mudança muito forte. Mudança forte mesmo, porque a administração pública hoje é um peso nas costas do trabalhador brasileiro. É muito pela qualidade do serviço que presta, o custo é muito alto. Então, nós precisamos evoluir e enfrentar esse problema, enfrentá-lo de frente mesmo. E quando eu vejo as pessoas, hoje o conceito de democracia, fala muito, democracia. O que é democracia? O governo do povo, pelo povo e para o povo. Quem é que está mandando hoje? Quem é que torna a decisão efetiva? Não é a pessoa que recebeu o voto. Você veja, a pessoa se elege com uma carta de compromisso com o eleitor, que depositou sua confiança nele, e não consegue executar. Hoje, nos municípios, há uma teia de exigências e vinculações e tal, que as decisões são os órgãos de controle que determinam, que mandam, Ministério Público, Tribunal de Contas e tal. Então, quem está detendo o poder não é quem recebeu o voto. O governador tem um processo de amar o secretário de Estado com muita dificuldade. E eu me preocupa muito quando eu vejo um país que se diz está no caminho de democrático, e eu acho que mas onde alguns arroubos, assim, por exemplo, de um ministro do Supremo dizer
com quem uma pessoa pode se reunir ou não pode se reunir. Será que, que o conceito, a democracia consegue, este é um regime de fato que te dá essa condição? Então eu vejo isso com muita preocupação, e o que eu pude aprender nessa trajetória toda é de que o Brasil precisa começar a pensar em um ajuste na nossa Constituição para reequilibrar os poderes, para dar condições de equilíbrio para cada um exercer o papel. O executivo administrar, o judiciário julgar e o legislativo fazer as leis e fiscalizar. Não é o legislativo, emendas parlamentares de tantos bilhões para deputado perdendo essa função que é legislar, se transformar em executor. Não é, o judiciário interferindo no executivo para dizer o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Então, para mim, é o grande desafio à frente agora, e eu acho que todos os políticos, os brasileiros, os patriotas, têm esse dever de começar a pensar nessa questão de uma revisão constitucional para tu poder fazer esses ajustes, definindo e colocando os poderes no seu devido lugar, com as suas atribuições, com as suas competências, para que o Brasil possa retomar o seu caminho e ter a confiança do mundo. E, seu Nelson, antes da gente poder caminhar com o nosso bate-papo até pela área do agronegócio, né, que tem toda uma história muito forte também nisso, a gente hoje vai encarar um momento, mais uma vez, de eleição neste ano, né? Aí que vai ser então, renovado muita questão de planos municípios nossos vão ser governados. Na sua opinião, com a sua experiência e até mesmo pela sua experiência jurídica, né? O que a população deve pensar nesse ano, a fim também de que muitas vezes a gente olha assim, como o senhor disse, quem está sendo eleito pelo voto não é quem está muitas vezes tendo a caneta governando o nosso país. Mas, no seu ver, em que ponto que a decisão hoje de quem vai governar as prefeituras, Câmara de Vereadores, parte daí a diferença para depois poder ter uma melhoria a nível federal? Pois eu poderia aqui fazer uma constatação e uma recomendação. Eu acho que a primeira ainda é tempo. As pessoas de bem, as pessoas líderes comunitários das cidades, dos seus bairros, escolha o partido que for o do seu agrado. Se filie e sejam candidatos para as pessoas de bem ocuparem os lugares, os cargos políticos, os cargos de decisão, porque eles não vão ficar vazios. E aí fica, a gente só reclamar, vai ser ruim depois. Eu sei que é difícil, porque a política está sendo muito criminalizada. Eu vejo a reação quando a gente convida um jovem, uma pessoa mais nova para se filiar, ou para ser candidata, a primeira coisa é a mulher ou a mãe dizer não dá porque isso vai ser cheio de processo. E na verdade está ocorrendo muito. Não quero dizer que os processos sejam indevidos, pode ter coisa errada, mas a gente tem que reverter esse quadro. A atividade política é uma atividade nobre. Não tem solução que não passe pela política. Então, é hora das pessoas de bem ocuparem os seus lugares. Sair da zona de conforto. Não importa o partido que vão escolher, escolha da sua conveniência. Porque melhor seja adequada a sua forma de pensar e de agir. Então, o primeiro ponto é esse. Candidatos qualificados e projetos políticos. Eu acho que os municípios, os prefeitos têm um papel muito importante nas cidades. O prefeito não é só administrar a cidade, o prefeito é o líder da cidade. Ele é que motiva as pessoas, ele tem que ser o carro-chefe do rumo que o município vai tomar. Ele tem que ser o exemplo para a população. O exemplo no que diz e no que faz. Então, eu acho que, e nós do agronegócio, eu acho que temos que começar a nos organizar e colocar um tema que a esquerda gosta muito, pauta. Eu acho que nós temos que fazer pauta.
para dizer o que nós esperamos que os administradores façam com o dinheiro que nós ajudamos a arrecadar. E tem 3, 4 pautas fundamentais para isso. Eu acho que tem que se buscar, os municípios hoje podem trabalhar muito na infraestrutura local, não das grandes obras, mas de acesso às propriedades, da educação, da saúde, do sinal de internet, de telefone no interior, para essas pessoas poderem estar conectados. Hoje é uma dificuldade isso. É uma ferramenta indispensável. Então, eu acho que os municípios têm uma fatia de receita. Eu acho que há necessidade de fazer, primeiro, que as prefeituras voltem a trabalhar a tempo integral. Não é muito, mas tem que dar um exemplo para a população. Qual é a pessoa que se sente estimulado, se quem que está pagando imposto e os que são os que comandam a administração e tal, é meio-dia, é até férias não sei de quando, recesso não sei de quantos dias. E o produtor rural tem essas férias, esse recesso. Veja agora, o PIB brasileiro, vou desviar um pouquinho disso só para fazer uma a cabeça agora, isso. O PIB brasileiro cresceu 3,30 e alguma coisa por cento. 2,39%. O agronegócio participou com 43%. Muitos comemoraram. O presidente, secretário da Fazenda, comemoraram o resultado. E, de fato, é um fato que merece ser comemorado. Mas o bom é que os produtores pudessem, os que contribuíram com 42%, pudessem ter motivo para colaborar, para comemorar também. E te confesso que as pessoas, pelo que eu sinto, tem poucos motivos para comemorar isso. Então, eu acho que esse pessoal merece um pouco mais de atenção, de preocupação e tal. Então, eu acho que as eleições municipais vão ter um papel muito interessante. Eu acho que elas vão ajudar a ditar o rumo para as eleições futuras, mas nós temos que começar acertando aqui embaixo nos municípios. Eu me preocupa um pouco a questão da reforma tributária, tenho receio que daqui a pouco os municípios voltem, tem uma linha de dependência com os estados e o governo federal, perdendo essa autonomia financeira, com essa história de concentrar com poucos impostos, mas concentrar lá em cima. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. Mas eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente poder começar a arrumar essa casa aí, que ainda dá tempo para a gente reconstruí-la em bases sólidas. Seu Nelson, eu quero